Muito bem, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a criação e o Criador, procurando entender um pouco mais acerca desse tema, que é um tema complicado, visto que muitas pessoas creem de forma totalmente aversa àquilo que as Escrituras mesmo demonstram e que podemos estar de fato acompanhando, né, como se vê hoje, como é observado, né, em muitos círculos, ou se de fato Deus havia criado o ser humano, né? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre essa temática. Então vamos começar aqui lendo o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Aqui diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem que está criando de acordo com as Escrituras? Foi Deus no princípio, ou seja, através do princípio, Deus criou os céus e a terra. Óbvio que esse Deus aqui é o Pai. E o princípio da criação de Deus, como diz lá no Apocalipse, é o Cristo. Então, quem está criando? Deus por meio de Cristo, o Pai através do seu Filho. Menciona aqui também a questão do Espírito de Deus. Mas o texto é bem enfático ao dizer que ele se movia por sobre as águas. Então, as pessoas que dizem façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o Pai e o Filho. Os dois ali que fazem isso. E de fato tem como provar isso mediante o restante das Escrituras. E a gente vai ver que, se nós formos olhar o texto de Colossenses 1, versículo 12 até o 16, Paulo está observando justamente essa questão. Ele fala o seguinte: dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Paulo deixa bem claro que Cristo, no caso, é a imagem do Deus invisível, e nele foram criadas todas as coisas, entende? Então, justamente por meio da palavra do seu poder, Deus criou todo o universo por meio de Cristo. Justamente corroborando essa imagem que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, através do princípio da criação de Deus, como o próprio texto diz, quer dizer, o primogênito, porque Cristo é o primeiro gerado e o único, diretamente de Deus, e através dele todas as coisas foram criadas. Então, Jesus Cristo é o princípio por meio do qual Deus fez todo o universo. Se a gente for olhar sobre o mesmo tema, lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, lá diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para que fique claro, quem criou as coisas foi Deus, o Pai, através do seu Filho, Jesus. O Espírito de Deus está lá, mas ele não tem parte ativa na criação, porque os outros textos que vão falar exatamente sobre isso, eles não mostram exatamente essa ação. Tanto que, se você for até nos Salmos mesmo, quando diz ali que o exército foi feito por meio do sopro de Deus, é óbvio que o ser ali focado é o próprio Pai, mas é o Pai através do Filho, conforme o próprio Paulo está mencionando aqui, tanto no livro que a gente viu aqui, de Colossenses, no versículo 12 a 16, quanto o próprio João, observando tudo isso, texto que a gente viu, né? João 1, de 1 a 3. Então fica bem claro essas questões, né? Agora, se a gente observar exatamente essa questão, né? Por que Jesus é tão importante assim para que tudo tenha sido feito, obviamente, por meio dele? Se a gente olhar em Hebreus 1, no versículo 1 até o 6, o autor bíblico diz o seguinte: Deus, ou seja, o Pai, né, que várias vezes, de diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos por seu Filho, pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os mundos. Então, o próprio texto aqui de Hebreus, ele já traz esse indicativo de tudo aquilo que a gente já viu. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, quem está criando é Deus
através do princípio, é o Pai por meio do seu Filho. E aí vem trazendo a mesma informação dos outros textos, dizendo que não só ele nos falou pelo Filho, mas constituiu ele herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Cristo é o Filho de Deus antes da encarnação aqui na Terra. E este Filho, né, que é o Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas, ele herda tudo do Pai, herda a sua natureza divina, herda tudo. Então, desde quando, no caso, Cristo e o Pai são um? Desde os dias da eternidade, ou seja, em determinado ponto da eternidade, o Filho sai do seio do Pai e, justamente por meio dele, todas as coisas são criadas, todos os mundos. E continua dizendo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Se você for lá em Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, diz lá que um filho se nos deu, né? Ou seja, Cristo já era o Filho de Deus antes da encarnação, antes da criação de tudo, e este filho havia sido dado, uma vez que o homem peca, né, e ele foi dado para a redenção de fato do ser humano. E é dito lá que um filho se nos deu, né, um menino, e aí menciona que o nome dele, né, e aí vai usar os nomes do Pai, né? Seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quer dizer, o nome do Filho de Deus é o nome do Pai, porque ele herda todas as coisas dele. Então, este Filho, ele obteve por herança um nome mais excelente do que os dos anjos, porque são todos nomes do Pai. Aí continua dizendo, né? Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, neste dia te gerei. Veja, todos os anjos são seres criados. Eles são filhos de Deus por criação. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas Cristo é o Filho de Deus gerado. Então, tu és meu filho, neste dia te gerei, e outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, quer dizer, o primeiro gerado e único, obviamente, de Deus, né? Diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Então, todos os anjos, inclusive os seres humanos, todas as criaturas, de fato, como Paulo mesmo diz, né, em outros textos, que para que todo joelho se dobre perante Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus. O primeiro, ou seja, por meio dele, tudo que foi feito de fato se fez. Então, a ideia de criar a Terra, do ser humano e todo o resto, vem de Cristo, porque foi ele, executando a ordem direta de Deus, o Pai, cria todas as coisas. Então, o Pai criou por meio do seu Filho todo o mundo. Lá em Isaías 9,6, que nem eu havia mencionado, né, diz assim: porque para nós um menino é nascido. E isso bota aí uns 700 anos antes de Cristo. Obviamente, Isaías tendo uma visão profética desse momento, né, quando o menino é dado, e esse menino aí é o próprio Cristo, porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. E o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Todos esses nomes do Pai herdados, né? E menciona essa questão dele ter nascido, já bem antes da encarnação. Ou seja, ele é o Filho de Deus, primeiro, o primogênito, né? Primeiro gerado. Lá em João 3,16 vai mencionar que Cristo é o unigênito de Deus, o único gerado dessa espécie, que é a espécie divina, e de fato sendo o filho literal do Pai, como a gente percebe aqui através da leitura desses textos. Se a gente for olhar lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, também vem trazendo a mesma ideia. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reger ou reinar as nações. Fala aqui em termos de Israel, né? Aquele que há de reinar em Israel e cujas origens, olha só, falando da origem do Cristo, Filho de Deus, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
não é exatamente igual ao Salmo 90, quando fala do Pai, né? Salmo 90, verso 2, diz lá: de eternidade em eternidade tu és Deus, né? Mas falando acerca do Filho, que é um menino, como a gente viu, um filho nos foi dado, Isaías 9:6. Obviamente nesse texto aqui de Miqueias 5:2, ele falando acerca da origem deste ser, que é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e corrobora com as informações que já foram dadas. Quer dizer que um determinado ponto da eternidade, onde praticamente para nós, né, em comparação, é a eternidade em si, né, desde os dias da eternidade, Cristo surgiu, foi o Filho de Deus. E é o Filho de Deus de fato, entende? Então as origens dele são desde os tempos antigos. O que ele está falando aqui? Que em determinado ponto, Cristo teve uma origem, teve um ponto no qual ele mesmo nasceu diretamente de Deus como um ser gerado. E através dele, Deus o Pai fez todas as coisas, criou tudo que existe, conforme nós vimos aqui nos outros textos também, né? Lá em Salmo 19, versículo 1, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra também o trabalho de suas mãos. Então os céus declaram tudo isso, a glória de Deus. Falando sobre si mesmo agora, o próprio testemunho de Jesus no Antigo Testamento, lá em Provérbios 8, do versículo 22 até o 30, o próprio Jesus vai mencionar como é que foram criados todos esses mundos, esses universos e todas as outras coisas por meio dele. E aí ele vai mencionar isso. Olha lá o que está escrito em Provérbios 8, 22 a 30. Ó. O Senhor me possuía ou me possuiu no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui o quê? Fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Quando ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele estabeleceu ou assinalou o mar, o seu decreto, para que as águas não traspassem o seu mandamento, quando ele determinou que os fundamentos da terra. Então, eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu diariamente, o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Então aqui vai mostrar esse ponto, né? O próprio Cristo declarando acerca de si mesmo que, no caso, juntamente com o Pai, ele cria todas as coisas e menciona o aspecto de que ele foi gerado por Deus, né? Ele mesmo fala, não teria por que duvidar, né? Fui gerada quando não havia fontes das águas, antes que os montes fossem estabelecidos, né? Antes das colinas, eu fui gerada. Então vai trazer justamente essa informação. É uma pena que poucos hoje aceitem Jesus como filho de Deus, porque de acordo com o conceito teológico que se tem, Jesus ele não poderia ser filho literal de Deus, porque um Deus não pode gerar outro, né? De acordo com o conceito teológico. Mas isso daí a gente tem que deixar de lado, porque o que a Bíblia diz é o que tem que prevalecer. E dito de uma forma simples, bem clara, obviamente observando, né, o texto dentro do contexto, o que ele está falando, e ver a coisa de uma forma bem simples, que é justamente tomar o texto do jeito que ele está, né, sem fazer lucubrações, teorias e coisas do tipo. Já está escrito, então pronto, é isso aí. Agora, qual que foi o objetivo do Pai ter criado a Terra por meio do Filho? Aí vem falando lá em Isaías 45, verso 18, o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo que formou a Terra e a fez. Ele a tem estabelecido e ele não a criou em vão, ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então vai justamente mencionar isso, essa questão de que o Pai, por meio do Filho, criou justamente a terra e todas as coisas e a fez para ser habitada. A ideia de criar o ser humano foi e partiu deles. E se a gente olhar lá em Gênesis 1, verso 27, ali vai mencionar essa questão da criação do homem. Veja, o Filho foi feito à imagem do Pai, uma vez que ele é o primeiro gerado. E, através do Filho, o Pai cria todas as outras coisas. Da mesma forma, Pai e Filho, quando disseram façamos um homem, ele simplesmente mostra essa questão de que o homem seria feito também à própria imagem deles.
e diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Então, trazendo também essa informação. Lá em Gênesis 2, 8 a 15, que lar Deus fez para o homem no princípio. Se você ler lá o Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né? O capítulo 1 em especial seria uma descrição geral acerca da criação de Deus. E a partir do capítulo 2 é uma descrição um pouco mais específica. É por isso que, como a gente fez aqui, né? Lendo lá o versículo 1, primeiro do capítulo 1, lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está criando é o Pai através do Filho. Ponto. O Espírito de Deus está por lá, mas ele não tem parte ativa, por quê? Porque ele estava pairando. Então quem diz lá, façamos o homem, a nossa imagem, é quem está criando, e quem criou Deus por meio do princípio. Então eles fizeram e resolveram fazer um lar para o ser humano no princípio. Então, embora criassem a terra, diz lá que o Senhor plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou um homem a quem havia formado. E o Senhor Deus tomou um homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivá-lo e guardá-lo. Então fica bem tranquilo aqui essa questão do lar edênico, né, que Deus havia feito para eles, no caso Adão e Eva, quando haviam sido criados e saíram das mãos perfeitos, né, do Criador. Então fica bem simples, né, entender isso. O jardim do Éden, um jardim belíssimo, com todo tipo de frutas e árvores que davam ali suas sementes, seus frutos, poderiam ser comidos. E, obviamente, a árvore da vida que poderia perpetuar a existência humana para sempre. Todas as coisas eram condicionais, porque Deus havia proibido que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Agora a gente vai ver um outro aspecto interessante também sobre a criação, ó. O que pode ser percebido através das coisas que foram feitas por Deus. Lá em Romanos 1:20, Paulo diz assim: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, e o seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. Então, claramente, através das coisas invisíveis e da criação do mundo, de fato, através desse entendimento, essas coisas que são vistas, elas são entendidas por meio das coisas que são feitas, ou seja, seu eterno poder, a sua divindade, a divindade de Deus, seu poder são percebidos através das coisas criadas. Então se percebe, até mesmo vendo, contemplando o mundo, que de fato há um Criador dos céus e da terra. Contudo, a natureza ela não é perfeita na sua comunicação do que é Deus e outras coisas mais, né? A partir daquilo que a gente já viu até aqui, já deu para perceber que Deus é um ser pessoal, o Pai, e há um Cristo pessoal, o Filho de Deus, entende? Então, assim, fica muito claro essa questão. E, tomando como base a ideia da criação, né, que a gente está vendo aqui, tanto o poder quanto a divindade de um e de outro se reconhece através da natureza. Mas a natureza não é capaz de mostrar o caráter de Deus, principalmente depois do pecado. Entende? Depois do pecado, a natureza simplesmente se corrói, a natureza geme e clama, né, exatamente por causa das destruições e também de toda a perversão da ordem das coisas causada pelo pecado. Então, era impossível praticamente discernir o caráter de Deus através da natureza. Por isso a ideia de falar aos pais pelos profetas e depois vir e ele mesmo ter que enviar o seu filho para nascer, né, na terra e encarnar e mostrar de fato o caráter do pai, né? Até o ponto de que o próprio filho diz: quem vê a mim vê o pai. Ou seja, o filho teria guardado e tem guardado de fato todos os mandamentos do pai e tem lhe revelado o caráter, que até então não era possível de ver na natureza. Então é muito importante isso, porque Deus ele se revela através do seu filho, que é a exata e expressa imagem dele. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas por meio do seu filho, né? O pai operou por seu filho a criação do mundo, a gente vai responder a seguinte pergunta agora: de quem é a obra do cristão? Ou seja, Deus criou as pessoas para o quê? Se a gente olhar em Efésios 2, versículo 10, Paulo fala o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Quando o ser humano foi criado originalmente, antes do pecado, né, que ele possuía todas as características do caráter de Deus. Ele poderia ter de fato formado um caráter se
ele tivesse obedecido à lei de Deus à risca e não tivesse comido do fruto proibido. Mas, originalmente falando, os seres humanos são feitura de Deus, são criados em Cristo para boas obras, para que andemos nesse caminho, né, que Deus previamente já estabeleceu. Então, aqui no caso, Paulo falando acerca da relação, né, de graça e da lei, né, que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí vem o texto, porque somos feitura dele, ou sua, né, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que garantia é dada a respeito do poder infalível do Criador? Olha só que coisa interessante, lá em Isaías 40, 28, né, diz assim: tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado? Não há quem perscrute o seu entendimento. Ou seja, fora da divindade não há de fato quem perscrute ou pesquise ou vá a fundo no entendimento acerca do próprio Deus. Tá? E justamente isso nos dá garantia ali a respeito do seu poder infalível, que não poderia ser compreendido, a não ser quem fosse manifesto e revelado, né? Porém, antes da divindade, como foi no caso aí de Jesus que revelou o Pai. Tá? Que declaração encorajadora segue sobre o fornecimento da energia para os fracos? Deus, ele nos dá poder, não só para obedecermos à lei dele, mas para permanecermos andando nos seus caminhos. Diz lá que ele dá poder ao desfalecido e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força, de acordo aqui com Isaías 40, versículo 29. Portanto, aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Como eles são exortados de fato a justamente entregar a alma, entregar a sua própria pessoa, a sua própria vida, entregá-las ao Criador, porque é o Criador que sabe de fato o que se deve ser feito no tocante à vida da pessoa, às coisas que de fato ela deve comer, por exemplo, vestir, deve fazer, a fim de cumprir a sua vontade. É só o Criador que sabe isso e por isso conclama as pessoas para que possam entregar sua vida a Ele, entregar justamente a vida ao Pai e ao Filho, que foram as pessoas que fizeram de fato tanto o mundo como também o universo como um todo. Lá em Apocalipse 10, versículos 5 e 6, a gente vai observar aqui o que deu força especial ao juramento de um anjo. Olha só o que fala: e o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nele há, e o mar e as coisas que nele há. E, no caso fala aqui, né, que não haverá mais tempo. Ou seja, o juramento de um anjo foi feito por meio de quem? Foi, no caso, colocado aqui em cima da pessoa que vive para sempre e para sempre. Então isso deu força ao juramento deste anjo, né? Falando acerca aqui do livro do Apocalipse e dessas questões referentes à criação do mundo. Que contraste é traçado nas escrituras entre o Criador e os falsos deuses. A gente já percebeu aqui que existe um só Deus pessoal, um só Cristo pessoal, Pai e Filho, e também existe o Espírito Santo. Até aí tá tudo certo. Só que qual que é o contraste do Deus bíblico com a questão no caso dos falsos deuses? Veja que a fé é monoteísta. Cremos em um só Deus, o Pai, ponto. Cremos também em Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Se a gente for observar tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, Cristo pode receber adoração e pode perdoar pecados, coisas que só o Pai pode fazer. Por quê? Porque ele é Filho de Deus e, como nós lemos em Hebreus 1, ele foi feito herdeiro de tudo em relação ao Pai, tanto os nomes como também suas próprias atribuições. Então, embora Cristo não seja Deus ou Pai, ele tem a natureza divina e é um com o Pai em propósito, caráter, natureza e espírito. Então fica bem claro isso, e isso contrasta totalmente com a ideia dos falsos deuses. Olha só o que fala Jeremias 10, versículo 11 e também o verso 16. Deste modo lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão perecer sobre a terra e debaixo destes céus. A porção de Jacó não é semelhante a elas, pois ele é o anterior a todas as coisas. Israel é a vara de sua herança. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Então, qual que é a questão do contraste que existe entre o Deus verdadeiro, né, o Pai, e os falsos deuses? É justamente que os deuses falsos eles não criam os céus e a terra.
Muito pelo contrário, são invenções dos seres humanos. E menciona aqui ainda a questão de que Deus Pai, ele era anterior a todas as coisas, que de fato é verdade, entende? Porque ele é a própria existência. E ele operou a criação de todas as coisas por meio do seu Filho, como a gente viu aqui nos textos que nós analisamos. A quem é devida a nossa adoração? Quem? Vamos olhar aí Salmo 95, versículo 6. Diz assim, ó: vinde, adoremos, nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. E a gente já viu lá em Hebreus 1 que o Pai recebe adoração e o Filho também, porque foi autorizado pelo Pai. Então, o fato de tu adorar Jesus Cristo não fere o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, porque a adoração ao Filho foi um mandato do Pai. Então o Pai autorizou a adoração do Filho, de acordo com Hebreus 1, versículo 1 até o versículo 6. Inclusive menciona ali que os próprios anjos adoram o Filho, porque foi autorizado pelo Pai. Então o fato de adorar Jesus não é colocá-lo como um outro Deus diante do Pai, porque o Pai é o único Deus verdadeiro. O próprio Jesus, quando esteve na terra, mencionou que Deus é Espírito e convém que o adoremos em Espírito e em verdade. E ele mencionou ali que vem a hora e chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, ou seja, o verdadeiro adorador hoje é o que adora o Pai. E aqui fica a reflexão: quem é que as igrejas estão adorando? Quem que os pagãos estão adorando? Entendeu? Quem que, no caso, a gente pode pegar a igreja católica, igrejas evangélicas em geral, inclusive as comunidades pagãs, quem que eles estão adorando? É o Pai? Aí fica a dúvida. Mas será que eles estão prestando adoração somente ao Pai e ao Filho? Aí fica a questão, porque senão fica supondo que todos adoram o Deus verdadeiro, mas na verdade não. A grande questão é que no mundo hoje há poucos adoradores do verdadeiro Deus, pouquíssimos, porque a grande maioria está imersa em enganos sobre a divindade e outras coisas que fazem elas prestarem culto, mas o culto ser praticamente em vão, porque é direcionado a deuses criados, ou criados pela própria teologia, ou criados pela mera especulação humana a respeito de Deus, de coisas que ele não revelou em sua palavra. E aí os caras ficam criando deuses por aí e colocando diante do Pai, e dizendo que estão adorando corretamente, quando na verdade toda aquela adoração é em vão. Então, o próprio texto deixa claro: vinde, nos ajoelhemos diante do Senhor. De acordo com Apocalipse 14, 6, 5 e 6, e também o verso 7, vai mencionar ali: temei a Deus e dai-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a adoração devida a quem? Ao Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Se a gente olhar também outra questão aqui, em vista da maldição sobre a criação, o que Deus tem prometido? Lembra, embora Deus tenha criado a terra, tenha criado os seres humanos e tal, estes incorreram em pecado. E aí Deus pronunciou, em vista da maldição sobre a terra, algo que foi uma promessa, Se a gente olhar em Isaías 65:17, diz assim: porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada e nem virá à mente. O que ele quer dizer aqui? Ele está simplesmente fazendo uma espécie de predição daquilo que o próprio João tinha mencionado no Apocalipse, de que um dia Deus criará um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Pedro também fala isso, no 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que segundo a sua promessa, nós esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Então, embora a maldição incorra sobre a terra, os animais se matem, os homens se matem, fizeram tudo isso aí ao longo desse período inteiro, que já vai bater 6.000 anos. Obviamente que tudo isso passará e Deus fará novamente um novo céu e uma nova terra. A gente vai talvez estudar um pouco sobre esse tema aqui mais pra frente. O próprio João lá em Apocalipse 21, versículo 1, ele diz: vi novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Se você voltar alguns versículos antes, menciona ali a destruição de todos os ímpios com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o lago de fogo. Então vem mencionando isso, aí depois esse mesmo fogo que queima, obviamente, todos os ímpios aí de todas as gerações que negaram de fato a salvação de Deus. Esse fogo justamente purifica a terra e aí Deus de fato recria. Lembrando que a cidade santa, Nova Jerusalém, já havia descido
descido do céu. Então Deus agora, ao cumprir a sua obra estranha, ele simplesmente recria de novo um novo céu e uma nova terra, e ali já não haverá mais dor, mais morte, mais pranto, porque todas as outras coisas já haviam sido passadas, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte e nem mais nada desse gênero. Lá em Malaquias 2:10, a gente vê qual que é a base identitária do ser humano, qual que é a verdadeira base da irmandade do homem. Olha só o que diz, Malaquias 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos traiçoeiramente cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de nossos pais? Ou seja, aqui ele coloca a irmandade do ser humano como vinculada a um só Pai. Lembra que Jesus disse, a ninguém chameis Pai por sobre a terra, porque um só é vosso Pai. No caso, falando acerca de Deus, Deus o Pai. E a ninguém chameis mestre por sobre a terra, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Então ele deixou claro isso. A irmandade, obviamente, do ser humano, dessa questão toda, vai envolver essa ideia de que todos nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Entende? E isso aí é a base, de fato, da irmandade do ser humano. É por isso que todos nos chamamos irmãos, porque todos, por adoção, somos filhos do mesmo pai, entende? Então, se percebe exatamente tudo isso, e aqui fica bem claro que o ser humano, ele foi criado por Deus. Todas as coisas que foram criadas por Deus, por meio de Cristo, entende? Porque de fato sem ele nada do que foi feito se fez, e através dele nós temos esperança de que um dia, de acordo com o Apocalipse, ele criará de novo um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça.